Quando se completa 50 anos, é uma data que a gente começa a olhar para trás, olhar para frente, e a gente quer uma comemoração marcante, que a gente leve com a gente pro resto da vida. Vou dar de presente uma viagem que realmente me faça sentir bem. E aí veio várias ideias na cabeça, veio Ilhas Maldivas, passear no deserto, no Marrocos, Cancún, mergulhar no Caribe, nas águas do Caribe, ir para Sicília, ir para Itália, viajar pelo interior da Itália. Mas aí eu pensei, por que não viajar pelo interior do Brasil? Esse país, que é o nosso país, o país que a gente ama, que tem belezas naturais que não são vistas no mundo inteiro, só aqui que tem, tanto de vegetação quanto de pássaros, de montanhas, de rios, de lagos, de cachoeiras. E aí eu lembrei do Jalapão, eu lembrei da Chapada Diamantina, eu queria filmar, eu queria mostrar isso para todo mundo, porque muitas pessoas ainda não conhecem o Brasil dos brasileiros, muitas pessoas não sabem exatamente como é o Brasil. O roteiro começaria com o salto do Itiquira. Infelizmente estava fechado, né? Mas nós conseguimos fazer com que o drone decolasse e se aproximasse da cachoeira e filmasse aquela paisagem maravilhosa, mesmo não estando lá tão perto, mas as filmagens que a gente fez foram fantásticas. E aí, saindo do salto de Itiquira, o nosso destino era o Jalapão, o famoso Jalapão. Mas eu lembrei de uma grande amiga nossa, colaboradora, e ela sempre contava a história do Rio Azuis. E aí eu pensei, por que não conhecer? E aí a gente foi, e aí quando chegamos lá no lugar onde ela indicou, aquele lugar maravilhoso, com aquela água bem transparente, uma água quentinha, uma água morninha. A primeira coisa que eu fiz foi logo tirar a roupa e já dar um mergulho para conhecer finalmente o Rio Azuis, que a nossa amiga tanto falou. E olha, vale muito a pena. No outro dia, logo de madrugada, conhecendo algumas pessoas aí da região, eles contaram pra gente de uma lagoa magnífica chamada Lagoa do Japonês. Foi aí que a gente passou o nosso primeiro perrengue. A gente saiu da estrada de asfalto para entrar numa estrada de terra, que não era estrada, era uma trilha cheia de pedra, que passava margeando uma montanha do lado do desfiladeiro, e depois que acabou a montanha teve areia, um areial enorme. Essa caminhonete saía de lado e eu lembro de todo mundo falar no carro, essa Lagoa Japonês tem que ser realmente um absurdo de beleza, porque para valer a pena todo esse sacrifício, e olha, valeu a pena. Um lago no meio da floresta, só que ela tem no final dela como se fosse uma gruta, e aquela luz no final da tarde, naquela água translúcida com as pedras no fundo, é uma coisa maravilhosa. E nós seguimos em direção à Ponte Alta do Tocantins. Viajar sem guia no Jalapão é extremamente arriscado de se perder. E eu não estava afim de perder, porque a gente tinha os dias contados para chegar até o fim da viagem. Aí ele falou, tem $1. Aí eu falei, ele recebe em dólar? Não, o nome dele é dólar. Quer dizer, o apelido dele é dólar. De repente eu vejo um cara chegar numa moto de motocross e a moto toda plotada com uma nota de $1. Aí eu falei, com certeza esse é o dólar. E o dólar levou a gente até um lugar, o famoso Canyon Sussuapara, uma coisa impressionante no meio do cerrado, um rio que desenhou dentro da rocha um canyon bem profundo, que é uma coisa fabulosa, que eu indico para todo mundo que quer conhecer o Jalapão. E aí seguimos em direção ao famoso Poço Encantado. O Poço Encantado é um poço bem fundo, e logo depois, ali ao lado do poço, tem a cachoeira, que é linda, linda. Fizemos algumas fotos, almoçamos e seguimos viagem em direção à cidade de São Félix do Tocantins. O Fervedouro Bela Vista é algo inacreditável, é uma coisa impressionante, você enche o coração de alegria. A primeira coisa que você quer fazer é mergulhar nas águas, bem lentamente, para você sentir aquela água tocando em você. O Fervedouro, na verdade, é a nascente, e como no fundo é uma areia bem brancas e bem fininhas, você pisa na areia e a força da água brotando da terra te empurra para cima. Isso é uma sensação
maravilhosa, vale a pena conhecer. Bom, e da Pousada Bela Vista nós partimos em direção à cidade de Mateiros, no Fervedouro, Macaúba. E aí a gente vai andando numa trilha, de repente, do nada, surge uma água cristalina cercado pelo cerrado, algumas bananeiras assim, uma coisa bem tropical. Macaúba também é aquela beleza, aquela água cristalina e aquela areia fina surgindo do fundo do Fervedouro. É uma água bem morninha, tem que conhecer o Fervedouro Macaúba. Partimos em direção ao famoso Fervedouro Buritizinho. Ele é pequeno, mas para mim é um dos mais bonitos, porque ele é extremamente azul. Ele é pequeno, cabe 4, 5 pessoas só por vez, mas a água é bem quentinha e ele é cercado por uma vegetação maravilhosa. Ali naquele momento é que eu comemorei meu aniversário com a equipe, porque esse dia era o dia 27 de março já, e eu fiquei muito feliz de poder estar ali, me sentir parte da natureza, me sentir parte desse país maravilhoso que é o Brasil, e isso é uma memória que eu vou trazer comigo para o resto da vida. No caminho da Cachoeira da Formiga, nós paramos para almoçar. E aí nós sentamos para comer. Foi quando, daqui a pouco, a Nina vai chegar. Eu falei, Nina, né? Quem é a Nina? Nina é a nossa arara de estimação. Mas a Nina fica onde? Ela fica num viveiro? Ela fica... Não, a Nina é livre. Ela voa para onde ela quiser. Mas de vez em quando ela sente saudade da gente e vem, principalmente na hora do almoço. Chega aquela arara canindé enorme. E aí a moça lá da casa falou assim, você não quer dar essa comida para esse pimentão para ela? Eu estendi o pimentão, ela pôs a arara aqui. Gente, que coisa magnífica que é aquela arara. Ela é pesada e ela começou a comer aquele pimentão na minha mão. Simpática, amistosa, mansinha. Fiquei muito feliz de conhecer a Nina. Não vou esquecer de você também, Nina. E aí chegou a hora de conhecer a famosa Cachoeira da Formiga. E essa Cachoeira da Formiga, que era tão esperada, de repente surge, já era um lugar bem movimentado, já vi bastante pessoas lá, mas a hora que eu olhei para aquela cachoeira, aquela água maravilhosa, a cachoeira não é muito grande, ela é uma cachoeira menor, mas o lugar para nadar, eu acho que foi o melhor lugar da viagem. E logo eu dei um mergulho e a hora que mergulhei naquela água límpida, cristalina, me deu uma sensação assim de, poxa, que legal estar aqui. Que bom fazer 50 anos num lugar desse. E realmente foi espetacular. E o momento ápice da comemoração do meu aniversário de 50 anos foi na famosa Dunas do Jalapão. Esse é um lugar que eu recomendo todo mundo conhecer, que fica num parque estadual. E as dunas têm um aspecto assim bem curioso, um aspecto assim meio de ficção científica, meio de... parece que você está no Marrocos, porque é uma montanha de areia. Tem um rio que margeia as dunas, é um lugar espetacular, maravilhoso. Eu adorei pôr o pé naquela areia, uma areia que é mais dourada. E já era final de tarde, o sol batendo na serra e batendo nas dunas e fez assim um visual magnífico. Foi muito legal poder comemorar os 50 anos lá e fiz vários vídeos, fiz vídeos para meus filhos, para minha mãe, para os meus amigos. Dunas do Jalapão, ninguém nesse país pode ficar sem conhecer. E aí vem um grande desafio, atravessar o Tocantins em direção à Bahia. E nós tínhamos que fazer uma travessia. Essa travessia tinha que ser numa estrada de terra e no meio de fazendas e plantações de soja enormes, muito fácil de se perder. Aí eu pensei, será que eu contrato um guia ou será que eu vou encarar esse desafio? Eu vou tentar fazer essa travessia sozinho. Indo em direção à Bahia, nos perdemos e aí nós fizemos exatamente como o dono da pousada falou. Entra numa fazenda e pede ajuda. Nós entramos na primeira fazenda, não encontramos ninguém, aquele mar de soja, e eu pensei, eu vou arriscar, eu acho que é por ali. E a hora que nós pegamos a estrada de terra, de repente vem uma picape a uns 100 por hora, aquela poeira enorme. E aí eu fui dando um sinal, eu fui balançando a mão assim para ele diminuir. Ele só foi ver que eu estava pedindo para ele parar bem pertinho. Ele foi freando, parou do lado. Era um casal, eu tenho certeza que era um casal de gaúchos, que eu perguntei para ele, é aqui que é a estrada que vai para Formosa, do Rio Preto? Ele falou, você tá certinho, vai por aqui.
A estrada é bem feitinha, não tem erro. Pode seguir reto, daqui a pouco você chega em Formosa do Rio Preto. Eu falei, muito obrigado, e fui em frente e não deu outra. Depois de andar, nós chegamos na famosa Formosa do Rio Preto, que é a entrada da Bahia, oeste baiano, e rumo à cidade de Lençóis. Infelizmente não pude conhecer Luiz Eduardo Magalhães, que é uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer, porque tem vários pacientes nossos que são de lá, vai ficar para a próxima vez. Fomos em direção a Barreiras, terra da nossa querida Sejane, nossa amiga, e de muitos pacientes nossos também aqui de Goiânia. Saí em direção ao Rio São Francisco. Dessa vez, nosso objetivo era Lençóis. Cruzamos o Rio São Francisco no pôr do sol já. Fizemos uma filmagem linda do Velho Chico, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Fazia muitos anos que eu não via o Rio São Francisco. E dormimos na cidade de Botirama. No outro dia, fomos em direção a Lençóis. A cidade de Lençóis é uma coisa impressionante, parece uma cidade da Idade Média, porque tem uma ponte de pedra linda, maravilhosa, a cidade toda de paralelepípedo, assim, bem estilo século XVIII no Brasil, e as histórias, elas vinham o tempo todo, histórias de perseguição, histórias de escravos, histórias de coronéis, lutas, tudo isso em torno da exploração do diamante. E aí, no outro dia de manhã, ele nos levou para o Poço do Diabo. É uma experiência que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. A gente desceu uma longa caminhada, de repente abriu no meio da mata um imenso poço, de mais ou menos, lá de cima, dá mais ou menos uns 20, 30 metros de altura. A história do Poço do Diabo me deixou estupefato. O nome Poço do Diabo é porque os coronéis usavam esse Poço do Diabo para assassinar os escravos que que desobedeciam às ordens dos coronéis. Eles jogavam os escravos lá de cima com uma pedra amarrada aos pés na frente de todos os escravos para servir como exemplo. A Chapada Diamantina é cheia dessas histórias e lendas. Eu lembro também de uma história de uma pessoa que nós passamos em volta de uma casinha bem humilde de um velho, bem descabelado, bem barbudo, sem dente. E o guia falou assim, esse senhor aí já foi muito rico. Eu falei, como? Ele encontrou o diamante, mas depois que ele encontrou o diamante, ele não soube lidar com essa nova riqueza e acabou perdendo tudo. E essas histórias surgem o tempo todo, como a história do Morro do Pai Inácio, famoso Morro do Pai Inácio, uma das vistas mais lindas da Chapada Diamantina. A história de um escravo que foi liberto pelo seu coronel porque ele gostava muito desse escravo, ele é inteligente, sábio, morava sozinho e foi dado a oportunidade de ele explorar o diamante sozinho por conta própria. A filha desse coronel se apaixonou por esse escravo e um dos escravos descobriu. Quando contou para o coronel, pensando que ia ganhar a alforria, o coronel matou esse escravo que contou a história do romance entre os dois e mandou o jagunço assassinar o Pai Inácio. O Pai Inácio foge para uma montanha e salta da montanha, só que cai num platô e dá a volta, pega o cavalo, volta para a fazenda e rouba a Sinhazinha, a filha do coronel, e fugiram com todos os diamantes do coronel. Essa história é fantástica, isso tinha que fazer um filme disso aí. E todo o tempo essas histórias surgem na Chapada. Cada cachoeira que você visita, cada lugar que você visita, você se encanta mais. Então todas essas histórias são tão envolventes que é difícil a gente não voltar na Chapada Diamantina. E eu fiz essa promessa, algum dia eu vou voltar novamente em Lençóis para poder conhecer mais cachoeiras. Um dos dias que nós ficamos em Lençóis, o guia nos levou na Gruta da Lapa Doce. Aparentemente não parecia ser uma coisa tão interessante, mas nós chegamos num lugar lindo, uma gruta, e a dolina que nós vimos foi uma coisa impressionante. Quando houve o desabamento, há milhares de anos atrás, feita por causa de um rio que passava, um rio subterrâneo, abriu uma gruta de 60 metros de altura na entrada. E o nome gruta quer dizer tem uma entrada e uma saída. Caverna só tem uma entrada. Gruta é uma entrada e uma saída. E nós descobrimos que essa gruta tinha 42 quilômetros de extensão embaixo da terra. Quando nós entramos nessa gruta para filmar, fotografar, eu fiquei impressionado.
eu nunca tinha entrado numa imensidão daquela. E à medida que nós íamos adentrando na gruta, de repente, o guia falou assim, vamos apagar todas as lanternas e vamos ficar no silêncio. A hora que ele apagou a luz, então nós apagamos todas as luzes e todos calados, aquele silêncio sepulcral, aquela coisa assim que você enxerga 2 dedos na frente do nariz. Uma experiência incrível. Aí andamos, vimos estalagmites, estalactites. As estalagmites tomavam formas, forma de leão, forma de bruxa, forma de coelho, tinha de tudo lá naquela gruta. Foi um passeio inesquecível, eu nunca tinha conhecido uma gruta de perto e vale a pena conhecer. Saindo da gruta da Lapa Doce, nós fomos em direção à Fazenda Pratinha, onde o rio Pratinha emerge do meio de uma gruta, no meio de uma rocha. É uma coisa impressionante. Nessa fazenda, a gente desce até esse rio Pratinha e vê ele saindo da gruta. E esse rio Pratinha é extenso, a gente cruzou várias vezes, passeando pela Chapada Diamantina, cruzou com ele. Mas lá onde ele nasce, a água é cristalina, linda e maravilhosa. E existe um passeio que a gente faz nesse lugar, nesse local, em que eles emprestam coletes e pés de pato e máscaras. E nós podemos adentrar a gruta e ver o rio lá dentro, embaixo das pedras. É um passeio incrível, a gente vai nadando e olhando para baixo e de repente a gente vê uma profundidade de 5 metros, de repente abre uma profundidade aí de 30 metros, peixes nadando, é uma coisa incrível. E já existem alguns mergulhadores que fizeram a travessia dessa gruta para outra gruta que fica a 300 metros de distância, chamada Gruta Azul, por dentro, mergulhando, atravessando de uma gruta para outra. É uma coisa incrível que tem ali. Embaixo da terra da Chapada Diamantina tem várias galerias, várias grutas e uma riqueza de água, né? Nós sabemos que o Brasil é o país que tem a maior quantidade de água doce no mundo. Então, para nós, estar no meio disso aí nos faz sentir orgulhosos do nosso país. E é isso que todo brasileiro tem que pensar daqui para frente. Como nós vamos fazer para cuidar da água no nosso país? Amanheceu o dia em Lençóis, nós pegamos a nossa caminhonete e partimos em direção ao litoral baiano. Uma longa jornada, a gente atravessou o agreste baiano, a gente viu na hora aquela transição, o surgimento daquela caatinga, aquele semiárido no agreste baiano. Entramos no recôncavo e já à noitinha nós avistamos ali o Rio de Contas, que é o rio que deságua ali lá na cidade de Itacaré, e aí já ficamos comemorando, finalmente conseguimos chegar em Itacaré e agora a gente vai curtir uma praia deliciosa. Itacaré é uma cidade pequena, de um povo acolhedor, um povo baiano maravilhoso, sempre sorridente, pronto para receber, uma gastronomia riquíssima, uma praia de águas bem quentes, bem quentinhas e um mar impressionante. O que me deixa assim muito feliz de estar em Itacaré é que existem algumas montanhas perto do litoral e a gente consegue ver o mar lá de cima, olhar naquele horizonte sem fim e aquele mar tão lindo que é o mar do litoral baiano. Na Praia da Concha, que é uma praia bem tranquila, a gente finalmente conseguiu colocar as 2 pranchas de stand-up paddle, a gente anda com remo. E aí foi o lugar ideal, porque é uma praia bem tranquila, praia mais familiar. Nós colocamos a prancha e remamos, foi muito legal poder andar de stand-up paddle ali, bem próximo onde o Rio de Contas deságua no mar. E foi muito legal poder estar também na praia de Itacarezinho, que é uma praia imensa, onde fica a famosa pousada Chai. E a gente fez muitos filmes de drone ali, foi muito bacana. E a praia de São José, que é uma praia bem tranquila, onde nós ficamos hospedados, numa casa ali. E a praia de São José dá para pegar um mar bem tranquilo, dá para pegar onda também se quiser. Foi uma experiência maravilhosa. Itacaré foi a cidade que a gente ficou mais tempo. A gente pôde desfrutar ali de uma praia, poder descansar mesmo da viagem, porque até então a gente já tinha rodado aí mais ou menos uns 3.000 quilômetros, 3.500 quilômetros. Então a gente pôde relaxar ali na praia, pôde descansar mesmo, fizemos várias filmagens. A cidade tinha toque de recolher, então a gente não pôde dessa vez curtir os restaurantes ali da orla, mas tinha que pedir tudo pelo iFood deles lá. Mas foi muito divertido, porque a gente pôde ficar ali na praia, nossa casa ficava bem próximo da praia. E logo chegou a hora de retornar para casa, e aí partimos de Itacaré em direção
a nossa cidade Goiânia, Goiás. Bom, na volta de Itacaré, nós tínhamos que pegar novamente a rodovia em direção a oeste, em direção ao nosso estado de Goiás. Partimos logo cedo e descobrimos que para voltar em direção a Goiás, nós teríamos que subir quase em direção a Salvador e virar para o oeste e teríamos que dar uma volta de uns 100 quilômetros e aí nós fomos fazer alguma doação de mantimentos para uma família que morava ali na beira da estrada. Enquanto entregávamos os mantimentos para essa família, uma pessoa falou assim, olha, por que você não corta caminho? Tem uma estrada aqui de 30 quilômetros que vai fazer você evitar que você dê essa volta. Só que é de terra, mas a estrada tá boa. E aí nós entramos nessa estrada de terra, porque a gente já estava profissional em estrada de terra, mas veio uma chuva enorme e aí foi lama, o tempo todo lama. Eu pensei, bom, ainda bem que a gente está com uma 4x4, porque atolar vai ser mais difícil. Mas eu lembro a gente ficar assim tenso, mas logo passou, seguimos em direção a Bom Jesus da Lapa, mas antes paramos em Brumado, porque eu tenho um grande amigo cirurgião plástico, que é cirurgião plástico lá, um querido amigo. Almoçamos, seguimos em direção a Bom Jesus da Lapa, terra maravilhosa, impressionante poder conhecer a gruta de Bom Jesus da Lapa. Eu entrei, filmei, me emocionei, uma história belíssima de Francisco Mor, que trouxe uma cruz de Portugal e colocou lá e virou uma espécie de ermitão até o bispo de Salvador conceder aí que ele pudesse ser o padre da região e muitas pessoas fazem romaria para Bom Jesus da Lapa. Fiz várias filmagens, a cidade lembra assim, Idade Média, tem uma praça com os 12 leões que representam as 12 tribos de Israel. Fantástico, a gente tem muita gente querida lá, muitos pacientes queridos de lá. Saímos de Bom Jesus da Lapa, eu tinha que conhecer Correntina na Bahia. Correntina na Bahia é uma cidade que me faz lembrar de pessoas queridas que migraram para Goiás, aqui para a cidade de Goiânia. E eu sempre tive essa curiosidade de conhecer, principalmente as nossas colegas que trabalham com a gente. Algumas são de Correntina, ali da região de Santana, Santa Maria da Vitória. Mas em Correntina eu queria conhecer a famosa Sete Ilhas. Sete Ilhas é uma espécie de parque que tem 7 ilhas realmente. O Rio das Éguas, ele se divide e virou um parque maravilhoso. Você pode entrar, você pode tomar banho nas águas do Rio das Éguas, na parte que não é tão forte a correnteza. E eu tinha sempre muita curiosidade de conhecer, porque eu sempre ouvi falar essas pessoas que trabalham com a gente, pessoas queridas de Correntina, contando a história das 7 ilhas. E foi magnífico poder conhecer. Bom, e saindo de Correntina, nós pegamos em direção a Posse, já no estado de Goiás. Eu lembro de passar numa reta contínua, sem fim, plantação de soja de um lado, plantação de soja do outro, máquinas passando na pista. Fiquei orgulhoso de ver as colheitadeiras colhendo, né? Sempre 4, 5, 6 colheitadeiras colhendo soja. A gente vê a potência que é esse país. Logo quando entramos em Goiás, já começamos a comemorar. Passamos pela cidade de Posse, onde meu pai e o meu avô, Urias Carrilho, tiveram uma fazenda há muitas décadas atrás. Cruzamos por Alvorada do Norte, onde a gente tem muitos pacientes. E aí chegamos em Formosa. Quando chegamos em Formosa, eu lembrei de olhar no odômetro do carro e aí nós descobrimos que tínhamos percorrido cravados 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros dentro do nosso país. Chegando em Brasília, já quase alcançando Goiânia, eu comecei a recordar de todos os momentos incríveis que eu tive nessa viagem, todos os momentos de felicidade, alegria nessa comemoração dos meus 50 anos, um lugar cada vez um mais magnífico do que o outro, as belezas do Jalapão, da Chapada Diamantina, do litoral baiano, do Rio São Francisco, de cidades maravilhosas, de pessoas maravilhosas, e me veio aquela sensação, que bom que eu escolhi o Brasil para poder comemorar meu aniversário. Eu lembro que no começo do projeto eu pensei em ir para vários lugares e no final a decisão foi vir para o Brasil e conhecer mais ainda no nosso país, que eu recomendo a todos. Valeu muito!